Vamos conversar então hoje um pouco sobre a questão do assédio, viu? É o terceiro tema que a gente está trabalhando em sala de aula virtual aqui com você. A gente já trabalhou a questão da saúde pública, nós já trabalhamos também a questão do consumo precoce de álcool por parte de crianças e especialmente adolescentes. E vamos agora ao nosso terceiro eixo temático, ao nosso terceira aula de repertório, em que nós vamos conversar um pouco sobre a questão do assédio aqui no Brasil, viu? Sabe, mas assédio no sentido amplo? Não. Nós vamos conversar sobre um tipo de assédio em específico. Sabe qual assédio é esse? É o assédio moral, que muitas vezes ocorre em maior escala do que o assédio sexual. E tem gente que acha que sabe o que é assédio sexual, mas tem gente, a maioria, não sabe o que é assédio moral. Esse assédio moral que ocorre em maior escala, às vezes, dependendo da localização, do que o assédio sexual para nós, tá bom? Então, eu recomendo que você pegue o seu papel, que você pegue a sua caneta e vá tecendo os comentários de acordo com o que se fizer necessário. Porque é a partir desse tipo de aula que você anota os argumentos, anota o repertório que você vai utilizar na sua redação, viu? Quero que você entenda que o tema, então, é assédio moral. Esse é o tema que você coloca aí no seu caderno. E Gustavo, o que seria o tópico número 1? Você coloca o tópico número 1 como assédio moral é diferente de assédio sexual. E a gente vai entender qual é essa diferenciação de assédio moral e assédio sexual. Pessoal, então vamos começar a aula de hoje sobre assédio, tópico número 1. Assédio moral é diferente de assédio sexual. Pessoal, a primeira diferença que eu listaria para vocês de assédio moral e assédio sexual é sobre a constância do ato. O que eu quero dizer sobre a constância do ato? Configura-se assédio sexual um ato realizado uma única vez. Se você realiza uma única vez, a gente vai falar o que é essa única vez, já configura-se enquanto assédio sexual. Já o assédio moral ele é caracterizado pela repetição do ato, pela constância do ato. Então a primeira diferenciação de assédio sexual, termo esse que boa parte de vocês já ouviu e boa parte de vocês inclusive sabe mais ou menos o significado. Para assédio moral, que boa parte de vocês não sabem do que se trata, boa parte de vocês não sabe definir bem o assédio moral, a primeira diferenciação entre os dois é simplesmente isso. Então, o assédio sexual configura-se com um único ato, já configura-se enquanto assédio sexual. Já o assédio moral é caracterizado pela constância, pela frequência, pela repetição do ato. Se o ato é realizado uma única, uma, duas vezes, três vezes, às vezes não vai configurar enquanto assédio moral. É a constância, a repetição do ato que vai configurar enquanto assédio moral para nós. Essa é a primeira linha divisória. A segunda linha divisória para você seria em relação ao objetivo desse assédio. Sabe como assim o objetivo desse assédio? O assédio sexual, ele é objetivo, ele tem como fim, ele tem como intenção obter vantagem sexual de alguém. Você está ali querendo obter uma vantagem sexual de alguém, uma vantagem corporal de alguém. Esse é o assédio sexual. Já o assédio moral, ele não objetiva, ele não tem a intenção de conseguir nenhum tipo de vantagem corporal, sexual, nada nesse sentido. Não tem vantagem, que não está querendo obter beijo, transa, sexo, um carinho, nada nesse sentido. Sabe, então qual é o objetivo, qual é o intuito do assédio moral no Brasil e no mundo? Ele objetiva simplesmente constranger e humilhar determinada pessoa. Então perceba a linha divisória que nós estamos estabelecendo até aqui. A primeira linha divisória é sobre a constância do ato. Assédio sexual uma única vez configura-se enquanto assédio sexual. Assédio moral uma única vez não se configura enquanto tal. É preciso que haja constância, repetição do ato inúmeras vezes. A segunda diferença é a intencionalidade, o objetivo daquele ato. O assédio sexual, assim como eu disse para você, ele objetiva obter, angariar vantagens sexuais corporais com a pessoa assediada. Já o assédio moral, ele objetiva, ele intuita obter vantagens sexuais corporais? Jamais. Ele objetiva simplesmente constranger, humilhar a pessoa que é assediada. Lembrando que aí nessa relação de assédio a gente sempre tem dois polos. A gente tem o assediador e o assediado, ou agressor e agredido, como você quiser chamar, como você achar melhor ali para nós. Sabe, agora que eu entendi a diferenciação sobre a constância do ato, agora que eu entendi a diferenciação sobre o objetivo do ato, agora me explica a última diferenciação para ficar claro para mim sobre a diferença de assédio sexual e assédio moral. Vou explicar sobre as vertentes de cada um. Quando a gente fala de assédio sexual, ele ocorre em uma única vertente, que é a vertente vertical. Sabe como assim o assédio sexual ele só ocorre na vertente vertical? Exatamente isso. E a vertente vertical de cima para baixo. Uma vertente vertical hierarquizada de cima para baixo. Sabe como assim? Vertente vertical hierarquizada de cima para baixo. É uma pessoa que, em tese, devido a cargo, devido a função, devido a poder, devido a algum motivo, ela está hierarquicamente superior a você
e você está ali abaixo dela, em tese, uma questão profissional, uma questão trabalhista, não que a pessoa seja melhor ou pior que você, nada nesse sentido, devido à condição do trabalho, devido à condição do emprego, devido à condição de alguma coisa, ela está hierarquicamente e claramente superior a você e você ali embaixo. Sabe, mas me dá exemplos para eu poder entender. Você quer um exemplo que ocorre muito? Patrão dando em cima da empregada. O patrão hierarquicamente superior à funcionária, à empregada. Ou você quer outro exemplo que acontece também? Professor ou professora dando em cima de aluno. O professor ou a professora não é hierarquicamente superior dentro de sala de aula em relação ao aluno? Quero que você entenda que o assédio sexual então é assim caracterizado. É uma pessoa que é hierarquicamente superior a você, dando em cima de você, apenas uma única vez já configura enquanto assédio sexual, e ela tem como objetivo, ela tem como intuito angariar ali para nós qualquer vantagem sexual corporal a partir disso. Gustavo, o ato precisa se consumar, ele precisa de fato, ou ela, essa pessoa, esse ser humano, precisa de fato, o assediador, conseguir a vantagem ou pode ser só tentativa? Só tentativa já configura enquanto assédio sexual aí pra gente. O ato não precisa se consumar para que se configure enquanto tal. Lembrando que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual são crimes. Os dois são crimes, são apenas crimes diferentes que nós estamos analisando. Um que é obter vantagem sexual corporal, uma única vez, configura-se enquanto tal. E, além disso, eu disse para você que ele ocorre apenas de forma vertical. Alguém hierarquicamente superior, dando em cima de você, hierarquicamente inferior. Gustavo, agora que eu entendi perfeitamente sobre o assédio sexual, o que a gente pode conversar sobre o assédio moral? Quais são as formas com que ele ocorre? Ele ocorre de forma vertical, ocorre de forma horizontal e ocorre de forma mista, que é a junção dos dois. De forma vertical seria o quê? Seria alguém hierarquicamente superior a você, querendo humilhar, constranger você de forma frequente, certo? E ocorre também o oposto, com menos ocasiões, é claro, mas também ocorre. Sabe como assim? A primeira vertente que eu te dei é empregado constrangendo, humilhando, patrão, empregador, constrangendo, humilhando o seu empregado. E ocorre na vertente oposta, ocorre na vertente de baixo para cima. Às vezes o empregado, o funcionário querer constranger, humilhar o seu patrão de forma frequente. É claro que ocorre assim, uma escala bem menor, mas ela ocorre também. Então, primeira vertente de existência desse assédio moral, a vertente vertical, em que o patrão, o empregador, ele vai constranger, humilhar o seu funcionário, ou o oposto também é verdadeiro. O funcionário, o empregado, vai constranger, tentar humilhar o seu patrão. Segunda vertente do assédio moral, o assédio moral no sentido horizontal, quer isso dizer, entre pessoas que estão em um mesmo nível hierárquico ali para nós. Sabe o que seria o assédio moral de pessoas em um mesmo nível hierárquico? Alguém que é seu colega de trabalho, querendo humilhar, constranger você. Alguém que é seu colega de trabalho dentro de uma empresa, dentro do órgão, dentro de alguma instituição, realizando ações de forma repetitiva, de formas intencionais, objetivando humilhar, constranger você. Isso ocorre em uma escala bem grande. Existe a forma mista também. O que seria a forma mista? Quando você percebe que o seu patrão, o seu empregador, em paralelo com os seus colegas de trabalho, ambos estão querendo constranger, humilhar você. Então, quero que você simplesmente entenda isso. Assédio moral, ele tem constância, ele tem frequência, ele objetiva humilhar, constranger você, e não apenas ele tem como intuito humilhar, constranger você, como ele ocorre de forma vertical, de forma horizontal ou de forma mista. Vertical, o patrão constrangendo, humilhando você, ou empregado constrangendo, humilhando o patrão. Horizontal, os próprios colegas de trabalho querendo constranger, humilhar um ao outro. E forma mista, a união de tudo isso. Então, esse tópico número 1 é simplesmente para deixar claro para você que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles configuram-se enquanto crimes aqui no Brasil, e diferenciar de forma bem clara, bem definida para você o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual para nós. Lembrando que o assédio sexual, ele ocorre, ele é um crime, só que o assédio moral também ocorre, é um crime, e ocorre às vezes de forma mais frequente que o assédio sexual. Só que as pessoas dão atenção, dão crédito ao assédio sexual e deixam de lado, deixam de escanteio o assédio moral, que é tão importante quanto o assédio sexual para nós, certo? Agora vejamos o tópico número 2 dessa aula aí para nós, anotando no seu caderno. Sabe, agora que eu entendi a diferença de assédio moral e assédio sexual, o que seria importante a gente comentar nesse segundo tópico? A definição clara de assédio moral. Que eu te dei definições esparsas, agora vamos à definição clara de assédio moral. Você vai caracterizar enquanto assédio moral na sua redação e no seu caderno, não apenas ato, você pode colocar gesto ou até mesmo comportamento. Então, ato, gesto, comportamento ou palavra, é assim que você está anotando no seu caderno.
que o assédio moral configura-se por um ato, palavra, gesto ou comportamento que ocorra de forma frequente, que ocorra de forma repetitiva, que objetiva humilhar, constranger determinada pessoa. Sabe, agora que eu notei que o assédio moral ele objetiva constranger, humilhar determinada pessoa, por meio de gesto, palavra, comportamento, até mesmo ato, qual que é a outra coisa que eu deveria notar nesse tópico número 2? Não apenas ele objetiva constranger, humilhar, como ele objetiva isolar aquele funcionário. Ele objetiva deixar de escanteio aquele funcionário, para que aquele funcionário não se sinta parte daquela equipe, parte daquela empresa. Sabe quando todo mundo da empresa ri, canta e está todo mundo junto, feliz e alegre, confraterniza e só aquele funcionário está de escanteio? Normalmente ele é vítima de assédio moral. Sabe quando todo mundo da empresa tira foto em Instagram, tira foto para postar em Facebook, em redes sociais, e acontece que determinado funcionário não está em nenhuma dessas fotos? Às vezes ele está sendo vítima de assédio moral, ainda que ele não se veja nessa circunstância. Então quero que você entenda que o assédio moral é gesto, palavra, expressão, ato, comportamento que objetiva constranger, humilhar determinada pessoa, e não apenas isso. Esse objetivo final é isolar essa pessoa para que ela se sinta ali de escanteio, deixada de lado. Lembrando que escanteio e deixar de lado você não escreve na rede, você escreve uma coisinha mais bonita, para que as pessoas não se sintam parte integrante daquela equipe, daquela empresa, se sinta desconfortável a cada dia que ela tem que pisar ali, e aos poucos essa pessoa ela vai das duas uma, ou continuar naquele cargo, naquela função e desenvolver muitos transtornos psicológicos, ou em outros casos ela vai pedir demissão o mais rápido possível daquela empresa, tá bom? Agora vamos ao tópico número 3, que seriam exemplos sobre o que configura de fato assédio moral. Agora que você entendeu a diferença de assédio moral e assédio sexual, agora que você entendeu que o assédio moral é gesto, palavra, expressão, comportamento de forma repetitiva, de forma frequente, contra determinada pessoa, que objetiva constrangê-la, humilhá-la, de forma a distanciá-la da equipe, distanciá-la da empresa, a ponto de que ela peça demissão ou de que ela não peça demissão, mas que ela fique ali sofrendo dentro daquele cargo, daquela empresa, daquela função. Agora que você viu isso comigo, vejamos agora o tópico número 3, que seriam exemplos claros de o que configura enquanto assédio moral aqui no Brasil. O primeiro exemplo que eu gostaria de deixar claro para os senhores de assédio moral seria aquela questão da vigia constante. Gustavo, o que seria vigia constante? Você está ali trabalhando, sossegado, e a hora que você vê, o seu patrão te manda mensagem no WhatsApp, ou algum colega de trabalho, que é o seu gerente, que é o seu supervisor, manda mensagem no seu WhatsApp, na rede social, fala assim: você está no WhatsApp já tem 30 minutos. E aí beleza, falou uma vez assim, quer dizer que chamou nossa atenção. Mas quando isso ocorre, todo dia, ao longo de um mês, ao longo de um semestre, ao longo de ano, ao longo de vários anos, isso é assédio moral. Ficar vigiando você constantemente. Tem patrão que vigia constantemente em relação ao uso do celular, e colegas de trabalho que vigiam constantemente em relação ao uso do celular. Não apenas essa vigia em relação ao uso de... Até porque usar celular em serviço não é a melhor ação a ser realizada. Só que a gente sabe que às vezes a gente precisa usar, porque a nossa mãe está passando mal e a gente precisa respondê-la, porque o nosso companheiro, a nossa companheira não está se sentindo bem e a gente precisa tomar alguma providência a partir disso. Usar celular dentro de ambiente de trabalho não é uma medida bacana, isso aí todos nós sabemos e concordamos. A gente está sendo pago para poder trabalhar e não ficar vagabundando, perdendo tempo dentro do ambiente de trabalho. Mas mexer uma vez ou outra de forma esporádica e ficar sendo chamado a atenção de forma frequente, constante e de forma a humilhá-lo, constrangê-lo, aí configura-se enquanto assédio moral. Você quer outro exemplo de vigia constante? Também configura-se enquanto vigia constante quando o empregador, isso aí acontece. Você que às vezes está me escutando e não entrou no mercado de trabalho ainda, assim que você entrar, você pode ser vítima de assédio moral, e eu quero que você identifique-se nessa situação e procure as devidas providências para não ficar nessa situação, tá bom? Então vai escutando que isso tudo pode acontecer com você. Também configura-se enquanto assédio moral o empregador ou seu colega de trabalho ficar inclusive vigiando quantas vezes você vai ao banheiro. Isso aí eu já ouvi, isso aí eu já escutei. Quantas vezes eu não vi isso na minha vida? Em salas de professor, eu que sou da área da docência, da área da educação, em que o empregador vira para determinado professor e fala assim: mas o que você comeu ontem? Já é a 6ª vez que você sai da sala de aula para poder ir ao banheiro, e fala isso na sala dos professores com aquele professor, a pessoa assediada. O assediador fala isso para o assediado na frente de todos os outros colegas de trabalho. Aí os colegas de trabalho começam a zoar, falam: meu filho, mas aqui é feijoada, aqui macarrão, o trem deu certo. E aí a zoeira começa. Isso continua, isso não acaba. A hora que vê, a partir daquela situação, houve uma constância de vigilância, e não apenas uma constante vigilância, mas também os seus colegas de trabalho
estão zombando de você a um ponto de você não querer mais estar naquela empresa. Você não mais está feliz em estar trabalhando para aquela empresa, para aquele órgão, para aquela instituição. Então, vigiar o uso do celular, vigiar o uso do banheiro, vigiar você de forma excessiva. Isso configura-se enquanto assédio moral, desde que seja, lembra, duas características principais do assédio moral, desde que seja de forma repetitiva e de forma a constranger, de forma a humilhar, viu? Próxima questão também, isso aqui ocorre no caso com as mulheres, viu? Isso aqui seriam as mulheres a vítima principal. Você está em determinada empresa que coloca ali para você bater determinado faturamento, fala assim, gente, o objetivo desse ano é bater X de vendas, o objetivo desse mês é fazer X faturamento. Quero que você entenda que tem, isso não é poucas empresas não, a maioria das empresas tem determinadas metas de faturamento, de alunos por mês, de alunos por ano. Tem determinadas empresas que colocam metas realmente de faturamento, de consumo de produto realmente altas. E para alcançar essa meta, o seu supervisor, o seu gerente, ou às vezes até mesmo seu patrão fala assim, olha, para a gente bater essa meta esse ano, nenhuma de vocês, mulheres dessa empresa, pode engravidar. Que se vocês engravidarem, vocês terão direito à licença maternidade, terão que se afastar das atividades trabalhistas e, consequentemente, a gente não vai conseguir bater a meta. Gustavo, e por que isso configura assédio moral? Desde que seja de forma frequente, e não apenas de forma frequente, mas a humilhar e constranger. Pessoal, configura assédio moral porque se ocorrer de forma frequente, humilhar e constranger, essa pessoa, esse seu gerente, supervisor, patrão, está interferindo na sua vida pessoal. Ele está interferindo no seu planejamento familiar. E o planejamento familiar, quem tem direito de interferir nele? Só quem faz parte da família. É a mulher e o seu marido, ou a mulher e a sua outra mulher. Às vezes é um casal homossexual. Então quero que você entenda que muitas mulheres, elas têm até o seu direito à maternidade restringido no serviço, já que o gerente, o supervisor, o patrão, o empregador, ele coloca ali determinadas metas, determinados objetivos de faturamento e deixa claro, para a gente atingir isso, eu não posso que nenhuma de vocês engravide esse ano. E você não percebe que esse cara ele está interferindo dentro do seu seio familiar. Isso é extremamente errado. Quem deve ditar quando você engravida ou deixa de engravidar é você, mulher. E além de você, mulher, o seu companheiro ou a sua companheira que está ao seu lado, mas ninguém além dessas pessoas. Então, a primeira vertente do assédio moral que eu te disse que ocorre de forma frequente, a vigilância por parte de um supervisor, por parte de um empregador, por parte de um gerente. A segunda vertente que eu te disse que no caso ocorre principalmente contra as mulheres, aquela afirmação de que você não pode engravidar, porque senão vai acontecer X coisas na sua empresa, inclusive você vai ser demitido ali para nós. Também configura-se enquanto assédio moral que ocorre de forma frequente nas empresas do Brasil e do mundo, a pessoa que espalha boatos, a pessoa que espalha mentiras sobre você. Ela sabe que é um boato, inclusive ela sabe que é uma mentira, ela não tem certeza do que ela está falando, mas sabe aquela pessoa que é da fofoca? E ela fica de fofoca para cima de você? Toda empresa tem, infelizmente. Todo espaço tem, né? Escola tem, empresa tem, na sua família tem. Em qualquer ambiente que a gente frequente, infelizmente, sempre tem a figura do fofoqueiro, sabe? O que acontece dentro do seu seio familiar, de ter a figura de um tio fofoqueiro, de uma prima fofoqueira, esse fato ele ocorre nos mais diversos ambientes. Ocorre na escola, ocorre no cursinho, ocorre no ambiente de trabalho, no hospital, em escritório de advocacia, salas de professor. Infelizmente, sempre vai existir essa pessoa na face da terra. Infelizmente ela existe. Então quero que você entenda que também uma vertente frequente de assédio moral dentro das empresas do Brasil e do mundo é você ter um colega de trabalho, um patrão, um empregador, um supervisor que espalha boatos em relação a você, que espalha informações não verídicas em relação a você. E muitas vezes essa pessoa até sabe que não é algo confirmado, que não é algo verdadeiro, mas ela quer espalhar, porque ela quer humilhar, ela quer constranger você, ela quer que você não se sinta parte integrante da empresa e que você fique ali sofrendo, que você fique ali não confortável em estar naquela situação, ou que chegando a ponto extremo você peça demissão da empresa ou até suicídio. Caso mais extremo, pode acontecer para nós, certo? Além da vigia constante, além da interferência no controle da família, além da interferência na paternidade da família, diz para você sobre a questão de espalhar boatos, espalhar falsas informações sobre você. Quarto caso que eu destaco como forma frequente para nós do assédio moral. Aquela pessoa que ela vai criticar você em tudo que você faz no seu serviço. Sabe quando a gente faz alguma coisa e parece que nada do que a gente presta, ou nada do que a gente faz presta? E aí a gente tem que separar duas situações. Situação número 1. Tem pessoas que vão trabalhar em determinadas empresas e vão dar o seu melhor, vão dar o seu máximo. E na hora de entregar o resultado do seu trabalho, o empregador, o supervisor, o seu gerente realmente fala assim, olha, não ficou legal.
E esse realmente não ficou legal é um realmente justo. Esse não ficou legal, ele realmente é algo justo. Que às vezes você quer trabalhar em determinada área, determinada profissão, empresa, mas você não tem aptidão para aquilo. Quantos e quantos alunos eu não vejo indo para a medicina com zero aptidão para isso? Quantas vezes eu não vejo um aluno indo para a medicina, para a arquitetura, para a área da música, para a área da docência, para a área da advocacia, sem ter assim nenhuma aptidão, facilidade, contato, aquilo ocorre demais. E muitas vezes esse aluno que forma em áreas que ele não tem uma facilidade, não tem um dom, não tem um talento e nem vai conseguir desenvolver muitas vezes, porque não é para ele aquilo. Ele quer aquilo, mas aquilo não é para ele. Ele quer aquilo, mas aquilo não quer ele. É simplesmente isso, ocorre demais. Quantas vezes eu não vi isso? Ocorre com frequência grande. Aí esse aluno entra nesse emprego, nesse visto, nessa empresa, ele dá o seu máximo, ele dá o seu melhor. E na hora de entregar o resultado do trabalho dele, realmente não é bom, porque não nasceu para aquilo, ele não desenvolveu a vida dele em prol daquilo. E eu quero que você entenda então a diferença de um empregador, um supervisor, um gerente dizer para você: o trabalho não ficou bom, de forma repetitiva, de forma frequente, mas quando realmente não ficou bom. Para outra situação, que é o assédio moral, quando realmente as coisas ficaram boas, você mostra para todo mundo fala assim: nossa, mas que bacana, nossa, mas que legal, uai, credo, você fez isso aqui em quantos anos? Em um mês só você fez todo esse trabalho? Eu gastaria 10 anos para fazer isso. Quando a pessoa faz um serviço com excelência, com qualidade, mostra para o supervisor, o gerente, o patrão, ou até mesmo os colegas de trabalho, e as pessoas ficam criticando de forma frequente, e não apenas de forma frequente, mas a constranger, a humilhar, aí é assédio moral, porque existe qualidade na prestação de serviço, e mesmo com a qualidade, mesmo com a excelência, as críticas não param, porque as críticas, embora sejam em cima do trabalho, elas estão por detrás dessa crítica, está por detrás dela o quê? Querer humilhar, constranger, retirar a pessoa da empresa, fazer com que ela se sinta incomodada em ali estar, tá bom? Então eu quero que você entenda isso. Por enquanto a gente trabalhou o tópico número 1, que é a diferença de assédio moral e assédio sexual. No tópico número 2, eu caracterizei para você de fato o que seria o assédio moral. E o tópico número 3, que eu estou encerrando agora, eu dei para você exemplos concretos que ocorrem de forma frequente de assédio moral, que você pode listar dentro da sua redação. Vamos introduzir em relação ao tópico número 4. O tópico número 4 que a gente vai conversar sobre qual é o perfil desse assediador e qual o perfil da pessoa assediada, viu? Então vamos conversar sobre quem é o assediador e quem é o assediado. Sobre o assediador primeiro, que ele é mais simples, ele é mais rápido. Quero que você entenda que o assediador, assim como eu disse para você, ele pode ser um colega de trabalho, ele pode ser um patrão, um empregador, um gerente, um supervisor, mas também pode ser colega de trabalho. Mas quero que você entenda que o assediador, na maioria das vezes, ele se aproveita do seu cargo, da sua função, do seu poder, para poder realizar aquele assédio, para poder realizar aquele crime, para poder realizar o assédio moral dentro daquela empresa, daquele comércio, daquele serviço, daquele órgão ou daquela instituição. Lembrando que ela se aproveita do cargo, da função, do poder quando ela é um gerente, um supervisor ou até mesmo um patrão, um empregador. Mas assim como eu deixei bastante claro para você, esse assédio moral ele também pode ocorrer por parte horizontal, ou seja, por parte dos seus colegas de trabalho, tá bom? Então o perfil do assediador é um perfil assim, é um perfil que normalmente, assim se anota no seu caderno, que geralmente, especialmente, sobretudo, se aproveita do seu cargo, do seu poder, da sua situação dentro da empresa, mas que, porém, pode ocorrer também de forma horizontal por parte dos colegas de trabalho. E normalmente serão caracterizados por pessoas autoritárias, viu? Seria a característica principal para você. Gustavo, em relação à figura do assediado, quero que você entenda que o assediado, a pessoa que está sendo vítima do assédio moral, está sendo vítima desse crime, esse assediado ele vai ter duas vertentes. Eu vou te apresentar a primeira e na sequência a segunda. A primeira vertente, ela ocorre assim demais, e eu te digo inclusive o seguinte: você que está me assistindo, você que está me ouvindo e estudando aqui comigo, se você for uma pessoa competente, assim se introduzir no mercado de trabalho, você muitas vezes vai ser vítima de assédio moral. Você inclusive às vezes já viu seus pais serem vítimas de assédio moral dentro das empresas, só que eles não sabiam que isso era crime, nem sabiam o nome que nós dávamos a isso. Estou arrumando meu chinelo aqui. Da aula virtual, eu acho que a gente dá aula até de chinelo, não tem problema nenhum. Sabe o que seria então a primeira vertente desse assédio moral em relação à figura do assediado? Seria o seguinte, pessoal: é uma pessoa que é muito competente, ela é muito boa de serviço, sabe? Ela foi boa de serviço na escola, ela foi boa de serviço na faculdade e continuou a ser boa de serviço na hora que se inseriu no mercado de trabalho. E também tem aquela vertente, essa vertente ela existe, não pense que ela não existe. Tem aquela vertente daquele aluno que ele nunca foi bom na escola, ele nunca se destacou durante a faculdade, mas na hora que ele entra no mercado de trabalho, ninguém segura ele.
Existe isso. Demais. Nem sempre a pessoa que é o melhor na escola, na faculdade, vai ser o melhor no mercado de trabalho. Existem pessoas que conseguem manter, sendo o melhor ou estando entre os melhores na escola, na faculdade e mercado de trabalho. Mas existem pessoas que são as melhores na escola, na faculdade, a hora que vai trabalhar, não consegue. Porque não sabe conversar com as pessoas, não sabe lidar com o público, falta tato, sensibilidade, falta essa pessoa ser um ser humano de fato. E muitas vezes aquele aluno que era péssimo na escola, péssimo na faculdade, a hora que pega para trabalhar, colocar a mão na massa, ele se destaca, está entre os melhores ou até mesmo melhor na área que ele vai trabalhar, na área que ele escolheu enquanto profissão. E para nós, então cuidado, viu? Então eu estou falando aqui da primeira vertente do perfil do assediado. Eu estou dizendo para você que a primeira vertente do perfil do assediado é uma pessoa que tem excelência no mercado de trabalho. E aí sabe qual é o problema que ocorre a partir disso? Quando você é uma pessoa excelente no mercado de trabalho e se insere em determinada empresa, órgão, instituição, isso vai causar a sua excelência, o seu bom serviço. Isso vai causar insegurança, inveja e rivalidade nas pessoas que já estão trabalhando naquela área. E eu repito para você que está me assistindo, você que está estudando comigo, isso vai acontecer muito com você assim que você se introduzir no mercado de trabalho. Não importa se você é um médico competente que entrou em determinado hospital, não importa se você é um engenheiro que entrou em um escritório de engenharia recente, ou se você é um advogado e entrou em um escritório de advocacia, ou se você é até mesmo um professor e entrou em determinada escola renomada, ou se tornou uma pessoa, de alto escalão da educação na sua área, na sua região. Qual é esse assédio moral? O que é esse assédio moral devido à competência? É igual eu te disse, a pessoa ela é competente, ela tem excelência na prestação do serviço. E assim que ela entra para trabalhar no mercado de trabalho de fato e continua com essa competência, ela é vítima de rivalidade, ela é vítima de inveja e ela é vítima de insegurança por parte dos profissionais que já estão naquela área. Gustavo, como assim? Vou te dar um exemplo concreto. Você formou em medicina, 6 anos de estudo, você fez a sua residência, vai variar o tempo de residência de acordo com a especialidade que você quer fazer, vamos colocar aí uma média de 3 anos, só como exemplo. E aí você, após fazer 6 anos de medicina, 3 anos de residência, você quer fazer uma residência só, você vai deixar uma outra residência para mais tarde, para daqui a alguns anos, você se introduziu em determinado hospital, que você comprou, uma cota privada e você tem direito a trabalhar nesse hospital. Aí a hora que você começa a trabalhar, você percebe que os médicos antigos, daquela área, daquele setor que você começou a trabalhar, eles começam a olhar todo para você e falam assim, poxa, aquela novinha ali que é novinho, trabalha muito melhor que a gente. Ele vai tirar todos os nossos pacientes. E aí esses médicos antigos, esses médicos que já não estão com uma qualidade boa de serviço, eles estão desatualizados muitas vezes, eles se sentem inseguros em relação à sua profissão. Eles sentem inveja de você, que você está atualizado em relação ao assunto. E eles começam a criar uma rivalidade que você nunca criou, mas na cabeça deles ele está criando, viu? Isso acontece, estou dando exemplo na medicina, mas acontece em qualquer área. Engenharia, advocacia, arquitetura, docência, medicina. Em qualquer área, você que se tornou, você que se criou, porque ser um bom profissional é você escolher ser um bom profissional. Você querer ser bom ou ruim é simplesmente uma escolha sua. É você que escolhe ser bem remunerado no mercado de trabalho ou mal remunerado no mercado de trabalho. Porque ou você se qualifica bem ou você não se qualifica, tá bom? Pessoal, então você que vai escolher ser um bom profissional no mercado de trabalho, assim, é quase batata, é quase certeza. Você vai ser vítima de assédio moral por parte dos profissionais da mesma área, por parte dos profissionais que têm a mesma profissão que você, mas que já estão naquela profissão há mais tempo. Então eu estou dizendo para você o primeiro perfil do assediado. O assediado muitas vezes ele tem mérito, ele tem competência, e devido à excelência, devido à competência, devido ao mérito profissional daquela pessoa, os seus colegas de trabalho, até mesmo o patrão, o empregador, o gerente, o supervisor, sentem inveja, insegurança no exercício da profissão, e não apenas inveja e insegurança, mas eles criam uma rivalidade que está na cabeça deles. Mas na sua de profissional competente não existe isso, porque você está preocupado em quê? Você está preocupado em trabalhar, em estudar e atender a mais alunos, a mais clientes, a mais pacientes, e não com rivalidade boba que existe no mercado de trabalho. E a hora que acontecer isso com você, faça igual eu estou te recomendando. Não entre nessa rivalidade, não participe disso, não se polua, não tenha esse ambiente tóxico de trabalho. Já que eles querem criar uma rivalidade, deixa eles criarem, foca no seu trabalho, no seu serviço. Igual eu te disse, às vezes o seu pai e a sua mãe já foi vítima de assédio moral.
E às vezes você, daqui a alguns anos, ao ingressar no mercado de trabalho, vai ser vítima de assédio moral, em que você faz tudo realmente com muita competência e excelência e as pessoas não aceitam. Muitas vezes você ser mais excelente, mais competente do que elas já são, elas que estão ali no mercado de trabalho há muito tempo, viu? Agora, o segundo perfil da pessoa assediada é o perfil aí para nós que é vítima de preconceito no geral aqui no Brasil. Sabe, como assim um segundo perfil, além do perfil de pessoas que têm competência e excelência na prestação de serviço, é um perfil de pessoas que historicamente são vítimas de preconceito. Exatamente. Você quer que eu destaque para você o primeiro? Mulheres. As mulheres, elas representam as principais figuras que recebem tanto o assédio sexual quanto o assédio moral aqui no Brasil. Só que nós estamos conversando hoje de assédio moral, deixa o sexual de lado. Mas tanto no sexual quanto no moral, elas são as principais vítimas de assédio. Segunda característica dessa pessoa que normalmente é assediada, ela faz parte aí de raças / cor, viu? Que historicamente são vítimas de preconceito. Lembrando que o IBGE, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segundo o IBGE, existem 5 cores no Brasil, que é a cor branca, a cor preta. Gustavo, eu posso falar preto? Pode, não configura preconceito de forma nenhuma, viu? É classificação do próprio IBGE, inclusive as pessoas negras, pretas, elas chamam de preta sem problema nenhum, né? Existe diferente de você chamar alguém de preto, que é caracterização do IBGE e tá tudo bem, de você chamar de preto, macaco, aí é preconceito, aí é racismo, aí tá errado, aí não pode de jeito nenhum. Aí você tem que procurar tratamento, que você está doente e você precisa de alguém para poder te ajudar a enxergar as coisas tal qual elas são, viu? Racismo, a gente tem que acabar com isso o mais rápido possível. Os negros se destacaram ao longo da história, se destacam até hoje e são iguais a nós no sentido de competência e nos mais diversos sentidos eles têm capacitação tal qual você que é branco, pardo, indígena, amarelo, etc, viu? Isso aí é uma bobeira sem tamanho que a gente deve acabar o mais rápido possível. E a gente só vai acabar isso com educação. Com educação, com respeito ao próximo, a gente vai extinguir a escravidão, vai extinguir para nós esse preconceito que existe até hoje, ainda que de forma velada ou explícita, viu? Então eu estou dizendo para você que infelizmente negros, tá falando da classificação do IBGE, né? Existe branco, preto, negro, pardo, indígena e amarelo. Sabe, eu sei reconhecer um branco, eu sei reconhecer um negro, um preto, eu sei reconhecer um indígena, um ameríndio, eu sei reconhecer um pardo, mas o que seria o amarelo? O amarelo seriam chineses, japoneses e também coreanos, viu? Então, segundo o IBGE, existem essas 5 raças, essas 5 cores. E Gustavo, qual dessas 5 raças, dessas 5 cores, historicamente foi vítima de preconceito e é vítima de preconceito até hoje? 2, que é a raça negra e a raça indígena, a cor preta e a cor indígena e para nós em tese. Então, quero que você entenda que principais perfis assediados: mulheres, negras, indígenas também pra gente. Sabe, quer dizer que não pode ocorrer como? Pode, não tem problema nenhum. Eu já fui vítima de assédio moral, assim como você também pode ser vítima de assédio moral. Eu não devido à cor de pele, devido à raça, nada nesse sentido, mas devido ao quê? À competência. Em que a gente se insere no mercado de trabalho e por ser extremamente jovem e roubar trabalho, né, pegar trabalho de outras pessoas que já estavam instaladas há mais de 30 anos, 20 anos, 10 anos no mercado de trabalho, essas pessoas vão tentar nos diminuir de alguma forma, independente de qual forma elas querem nos diminuir, humilhar ou constranger. Igual eu te disse, o segredo é focar no seu trabalho, na sua empresa, nas suas coisas e deixar essa rivalidade na cabeça das pessoas e não na sua. Então, mulheres, negros, indígenas. Próximo passo aí para nós, além de mulheres, negros e indígenas, comunidade homossexual no Brasil e no mundo. É igual eu te disse, o segundo perfil do assediado são aquelas minorias que historicamente já são vítimas de preconceito no Brasil e no mundo. Mulheres, negros, indígenas e homossexuais. Lembrando que uma pessoa assediada, ela pode ter todos esses perfis. Ela pode ser, e aí piora a situação dela, porque aí com certeza vai ser assediada moralmente. Ela pode ser uma pessoa competente, excelente na prestação de serviço dela, uma mulher competente que presta serviço com excelência, negra e homossexual. Imagina, hein? Imagina que tristeza, uma mulher negra, homossexual e competente. Mas que maravilha! Tristeza para as pessoas que sentem inveja, que criarão rivalidade. Mas isso é maravilhoso. E existem essas pessoas. Existem e infelizmente elas são vítimas de assédio moral. Então imagina você, uma mulher negra, homossexual e competente na prestação do seu serviço. Que dificuldade que não é a vida, infelizmente, porque a sociedade é preconceituosa e ela pratica racismo, crime 1, ela pratica homofobia, crime 2, e ela pratica assédio moral, crime 3. Uma pessoa que se encontra nesse perfil, mulher, negro, homossexual e competente, ao se inserir no mercado de trabalho, ela pode ser vítima desses 3 crimes: assédio moral, racismo e homofobia. 3 crimes em várias atitudes por parte de colegas,
empregadores, supervisores, gerentes, patrões e assim sucessivamente, tá bom? Gustavo, agora que eu entendi a diferença de assédio moral e assédio sexual. Agora que eu entendi a definição de assédio sexual, entendi exemplos, de assédio moral, me desculpe. Entendi exemplos de assédio moral. Entendi quem é o agressor. Normalmente se aproveita de cargo, função, poder, mas pode ser também colega de trabalho. Entendi quem é o assediado. Mulheres, negras, homossexuais, indígenas. Lembrando que, sabe, então quer dizer que se eu for um homem, e não apenas homem, mas homem heterossexual e branco, eu não posso ser vítima disso? Pode, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo para você quem são os perfis mais frequentes. Mas você é homem heterossexual branco, você pode ser vítima de assédio moral dentro do seu trabalho sem problema nenhum. Estou apenas dizendo para você estatisticamente quem são os perfis maiores vítimas desse tipo de crime, desse tipo de preconceito no Brasil e no mundo, viu? Agora sobre as consequências advindas a partir desse assédio moral. Gustavo, agora que eu entendi as causas, os motivos, que não são motivos válidos, mas são os motivos. Motivo de rivalidade, motivo de inveja, motivo de insegurança, já que você tem algum concorrente melhor que você, e motivo de raça, cor, motivo aí para nós de gênero, etc., orientação sexual. Agora que eu entendi as causas que não são causas válidas, não existe causa, não existe motivo, não existe razão ou circunstância para que você pratique o assédio moral. Mas agora que eu entendi as causas que as pessoas dão para tentar justificar, explicar isso, sendo que explica, mas nada justifica você praticar o assédio moral contra alguém. Agora que eu entendi essas causas, quais são possíveis consequências advindas desse assédio moral que agora que você me explicou, Gustavo, esse tema, eu estou pensando e acho que o meu pai já foi vítima disso no trabalho, Gustavo. O meu pai já chegou em casa assim, muitas vezes desmotivado, falando assim, nossa, o pessoal lá do serviço parece que não está gostando de mim, eles estão de marcação, perseguição comigo. O assédio moral tem essa palavra-chave que faz com que você identifique. Sabe quando a gente se sente perseguido? Sabe quando a gente se sente constrangido, humilhado, mas acima de tudo perseguido? Parece que tudo que a gente faz, as pessoas estão no nosso pé a todo tempo. Essa perseguição é uma das características principais que a gente chama no popular aí, né? Perseguição popular, para não falar repetição do ato, constância da perseguição. Essa perseguição, ela é uma característica principal da assédio moral. E muitas vezes já aconteceu dentro da sua casa, em que seu pai e sua mãe chegou assim como eu disse para você, pós-serviço, desmotivado, falou assim, eu não quero voltar mais para aquela empresa, eu não estou feliz trabalhando ali, eu não estou satisfeito trabalhando ali, eu estou triste, sabe? Não estou querendo mais trabalhar lá, não me sinto parte integrante daquela equipe. Por exemplo, configura também assédio moral, só voltando os exemplos antes de falar das consequências, viu? Também configura assédio moral quando ocorre de forma repetitiva, de forma a constranger e humilhar a pessoa, é claro. Sabe quando acontece uma confraternização na empresa, quase todo mundo participa ou todo mundo participa, e você não foi convidado? Sabe? Assédio moral. Você não soube daquela festa, você não soube daquela confraternização, as pessoas da empresa esperaram você sair da empresa, acabar seu expediente, para depois fazer uma confraternização, e assim ocorreu não uma, não duas, mas várias vezes ao longo de anos e meses. Assédio moral nu e cru. Isso acontece demais, quando você percebe que você não recebe o convite. Você ir à festa é uma coisa, não precisa ir, mas você recebeu o convite de uma empresa que você faz parte, e os outros funcionários receberam um convite, isso é obrigação, você receber esse convite. Se você não recebeu e todo mundo recebeu, e está acontecendo assim de forma frequente, isso te humilha, isso te constrange, isso é assédio moral. Quantas e quantas vezes já não vi isso, gente? Isso não aconteceu comigo, graças a Deus e a diversos fatores, mas às vezes já aconteceu com seu pai. Quando seu pai ele vai acessar o Instagram, e ele começa a ver foto do pessoal da empresa tudo reunido, fala assim, uai, mas credo, que festa é essa? Não fui convidado, não sei nem dessa festa. Ocorre com você até hoje. Às vezes seus amigos unem para uma festa e chamam todo mundo menos você, só que aí não é assédio moral. Aí não é assédio moral. Para configurar-se enquanto assédio moral é a constância, a repetição do ato, constranger, humilhar, e tem uma relação trabalhista ali para nós, viu? Mas isso que acontece com você, de não ser convidado para a festinha dos seus amigos e todo mundo se acontecer no mercado de trabalho, de forma frequente, de forma constante, é assédio moral. Eu já vi muitos colegas de trabalho meus serem vítimas disso. Às vezes tem ali determinada diretoria da escola que convida determinados professores que têm maiores resultados, maiores excelências em tese, e o resto não convida, nem recebe o convite. Isso ocorre em escritório de advocacia, escritório de engenharia, de arquitetura, em diretoria de hospital, ocorre nas mais diversas áreas profissionais, e não exclusivamente na área da docência.
Ocorre em todas, realmente todas as áreas profissionais. Agora, sobre as consequências, que é um novo tópico para você. São diversas consequências advindas de assédio moral. A primeira consequência que você pode deixar bem claro na sua redação é a sensação de inutilidade. Isso é bastante grave. Sabe quando você está ali naquela empresa e você está sendo perseguido de forma constante, de forma frequente, seja porque estão te vigiando, controlando o momento de você engravidar, faz festa e não convida você, estão espalhando boatos sobre você. Sabe quando acontece diversas coisas que vão configurar enquanto assédio moral e você não se sente mais útil? Você se sente uma figura inútil? Essa é uma das principais consequências do assédio moral, a sensação de inutilidade, algo grave, algo que afeta bastante aqui. Próximo passo para você, além da sensação de inutilidade, é também para nós a diminuição da libido. E você vai perceber isso quando você for vítima de assédio moral. Ou às vezes já percebeu isso nos seus pais, dentro da sua residência, você que é um aluno mais pertinho. É o pai, a mãe, ou até mesmo você, que já é um adulto, né, e tem uma casa separada, que chega em casa e não tem a mínima vontade de transar, não tem o mínimo desejo, apetite sexual, acabou sua libido, está zero, porque você está sendo vítima de assédio moral, ali dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho. Enquanto aquela situação não for resolvida, você não tem nenhum apetite sexual, você não tem nenhuma vontade de transar, beijar, ter uma relação sexual corporal com qualquer pessoa, seja o seu parceiro, a sua parceira, ou até mesmo você que é solteiro, mas né, tem pessoas aí nas festas, nos mais diversos ambientes, você não está afim de ninguém, acabou aquele desejo, acabou aquele tesão, você já não sente mais nada por ninguém e só está pensando no serviço, que você está sendo humilhado e constrangido a todo tempo. Além de você ter uma queda da libido, além da questão da libido, destaquei para você também a questão de demissão. Destaquei anteriormente e retorno agora. Muitas vezes a pessoa vítima de assédio moral, para acabar com aquilo, não viver mais naquela circunstância, ela vai pedir demissão do serviço. E em casos extremos ela vai suicidar. É fácil assim, que demissão do serviço o quê? Eu vou suicidar. A gente tem suicídio, a gente tem questão da libido. Além da questão da libido e além da questão do suicídio, a gente também tem a questão de sensação de inutilidade, assim como eu te disse. E para a gente poder entender de fato a gravidade dessas consequências, eu destaco para você também, não apenas a sensação de inutilidade, a perca da libido, como também você querer suicidar ou demitir, mas também tremores e crise de choro. A pessoa ela começa a chorar, ela começa a tremer, ela começa a querer sair do serviço, ela não se sente mais bem, ela não está com nenhum apetite sexual. Isso nada mais é do que a forma mais grave que está acontecendo do assédio moral. Que assim como eu te disse, aluno, me escuta, lembrando que você estuda comigo não apenas para tirar uma boa nota na redação, você estuda comigo para a vida. Você, aluno, que for competente no mercado de trabalho, e não apenas competente, for mulher negra, mulher indígena e mulher homossexual, a chance de acontecer isso com você aumenta drasticamente. E você, ao ser vítima disso, você vai registrar todas essas situações. Você filma, você fotografa, você grava e você vai tacar processo em cima desse povo. Que assédio moral é crime, assédio sexual não apenas é crime, mas é um crime grave. E você vai registrar por meio de gravação, por meio de vídeo, por meio de áudio, por meio de foto, por meio de depoimentos e testemunhos. Essas mais diversas situações você vai processar essas pessoas. Você vai processar porque assédio moral é crime. Então quero que você entenda essa aula de hoje não apenas como repertório, aula temática para você escrever redação, mas como prevenção. Assim que você entrar no mercado de trabalho e for vítima de assédio moral, você já vai se identificar enquanto assediado e vítima disso. E você já vai registrar as situações para que possa processar as pessoas e buscar resguardar cada um dos seus direitos. Não seja uma pessoa alienada, não seja vítima de preconceito, racismo, homofobia, assédio moral, todo e qualquer tipo de crime, todo e qualquer tipo de infração que ocorra contra você, você deve sim buscar os seus direitos, você deve sim se resguardar, porque você, desde que você não esteja fazendo nada errado, deve sempre buscar os direitos e se resguardar, inclusive para dar exemplo para outras pessoas que são vítimas disso, tá bom? Boa semana a nós!